pessoas, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre rotina em casa. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento muito complicado, que é esse da gente ficar mais tempo em casa ou não ficar e a criança ficar em casa com algum adulto responsável. E daí? Como fazer? O que fazer? De que forma fazer? Então, o nosso bate-papo hoje vai falar um pouquinho sobre a rotina, estabelecimento de rotina dentro de casa. São coisas estudadas e coisas vivenciadas que eu vou passar um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Então, são passos muito simples. O primeiro deles é você baixar a ansiedade. Baixar a ansiedade é um momento complicado, a gente precisa rever posturas, nós precisamos nos organizar dentro da rotina, da nova rotina, de uma rotina de trabalho home office, junto com a rotina da criança. Muitas vezes não é só uma criança, são crianças em idades diferentes, distintas. Então, o que é importante? O importante é nós nos acalmarmos para conseguirmos estabelecer os combinados. De que forma que eu faço isso? Tendo muita paciência e mostrando para a criança por meio de exemplos. Então, assim, por exemplo, se eu vou viajar para algum lugar, antes de viajar, qual que é o procedimento que eu faço? Eu vou passar para o papel, vou fazer uma lista para que eu não me esqueça de nada. Então, se eu vou sozinha, os itens que eu vou levar são itens específicos. Se eu vou com família, se eu vou com um amigo, se eu vou com outras pessoas, outras famílias, outras crianças, eu vou fazer um outro tipo de lista. Então, é um registro. Se eu for querer marcar, agendar todos os meus compromissos, eu não fico agendando e confiando na memória. O que eu faço? Eu tenho uma agenda, ou no meu celular, ou uma agenda física para anotar meus compromissos e tudo aquilo que eu preciso fazer, que é uma outra forma de registro. A rotina dentro de casa ou fora dela precisa também contemplar um registro. Montar uma rotina com a criança não é só falar e pedir para ela fazer aquilo que você deseja. O que é necessário? O necessário é nós registrarmos, escrevermos o que nós esperamos daquela criança. E não é só pedir, só mandar, por favor, não, você vai fazer. Não é desse jeito. A gente precisa mostrar para a criança porque a rotina é importante. O que ela ganha fazendo a tarefa naquele momento? Naquele espaço organizado, com aquela iluminação, com aqueles materiais. Ela se programa, ela já pega os livros, ela já pega o estojo, ela já pega a agenda da escola. Por que é importante? A criança, ela precisa também de explicação. Não somos só nós adultos que precisamos de explicação. Quando a gente explica, clareia para ela a ideia e ela passa a fazer. O que também é importante, a gente não desistir. Estabelecer rotina não é difícil, é trabalhoso. A criança não vai querer fazer, ela vai fazer birra, ela vai fazer manha, ela vai falar que ela não sabe, que ela não quer, vai chorar, vai te desestimular, vai se desestimular. Então, o que é importante? A gente não desistir. A rotina estabelecida é aquela na qual a gente não precisa mais olhar. Então, se eu faço a rotina com a criança, eu combino com a criança, eu coloco lá na geladeira, no quadro de aviso, na parede, atrás da porta, num lugar visível, e a criança todo dia se remete àquele registro para estabelecer os afazeres do seu dia. Quando já é uma criança que é alfabetizada, a gente pode fazer escrito. Quando é uma criança que ainda não está alfabetizada, a gente faz com figuras, e sempre combinando com ela. No momento em que ela não for mais consultar esse quadro, a rotina já está estabelecida. Então, todo o material que a gente manipula com a criança, tudo aquilo que a gente dá para ajudar a criança em alguma atividade, quando ela não quer mais utilizar, ela já está com aquilo estabelecido. É assim quando a gente dá um alfabeto, é assim quando a gente dá um material manipulável de contagem, tampinha, palitinho. Na hora que ela aprende a fazer a continha, ela não quer mais esse material. A rotina é a mesma coisa. Na hora que ela estabelecer a rotina, aquilo fizer sentido para ela não vai nem precisar mais olhar naquele quadro, porque ela já sabe o que ela precisa fazer. Ela já viu sentido, ela já construiu o significado naquela ação. Então, é muito importante também nós apresentarmos para a criança os benefícios dessa rotina.
E a rotina não é só benéfica para a criança, para os filhos, é benéfica para a família toda. Por quê? Porque ela vai fortalecer vínculos, ela vai estabelecer limites, a criança vai confiar em você, vai respeitar você. Não por pressão, não por medo, mas ela vai compreender que aquilo é um benefício para a vidinha dela. E também organiza o tempo. Ela vai perceber que se organizando e fazendo cada coisa no seu momento, vai sobrar mais tempo para o lazer, mais tempo para brincar, mais tempo com você. E nesse ponto que eu quero também ressaltar, a importância da sua rotina contemplar a criança. Eu trabalho fora, eu tenho 3 filhos, eu tenho babá, eu não consigo, eu chego cansada, eu vou pro banho, eu tenho que fazer janta. Tudo isso é importante? Mas não mais do que o seu filho. Então, o que é muito, muito, muito enfático nesse ponto da rotina? A sua rotina precisa contemplar momentos com o seu filho, exclusivos momentos com o seu filho. Não é fazendo lá um arroz, mexendo na panela, não é atendendo uma ligação, olhando na tela do celular, não é. É só você e a criança ou as crianças, da forma que você quiser organizar, mas a criança precisa entender que ela tem um momento só com você e que ela é importante para você, no sentido de você reservar um tempo para ficar com ela e perguntar para ela como que foi a vivência daquele dia, tá bom? E além disso, a gente também cita que essa rotina ela precisa ser construída junto. Nós não vamos impor para a criança o que ela vai fazer, nós vamos combinar. E quando não estiver dando certo, isso é depois que a gente já tiver estabelecido, depois que já tiver vivenciado mais de uma vez, alguma coisa não está dando certo, tem algum ruído aí nessa comunicação, nós vamos sentar, vamos rever essa rotina. Então, as rotinas mais simples para as crianças menores, rotinas com desenhinhos para as crianças menores, para as crianças que já sabem ler, uma rotina também colorida, com letras grandes, fixada num lugar da altura do olhar delas, que elas consigam ter acesso e consigam ver o que é necessário ser feito para organizar o dia. E quando ela vê que o seu dia está organizado em listas, em post-its na porta da geladeira, na sua agenda, no seu celular, ela também vai ver que é benéfico se organizar e é importante ter rotina. E o que a gente percebe nesse estabelecimento? Depois que a gente passa por ele, que é muito trabalhoso, dá vontade de desistir, porque é muito mais fácil deixar a criança livre, né, não precisar fazer todo esse trabalho, a gente vai colher os frutos a longo prazo, que é a questão desse convívio precioso que a gente vai ter com o nosso filho e também a questão de a gente conseguir não só criar um filho, mas também um ser humano organizado, um ser humano responsável, um ser humano menos ansioso e principalmente um ser humano feliz, que é o que a gente quer para as nossas crianças. Nunca vi nenhuma mãe dizer que não quer que o filho seja feliz. Então aí a gente começa por essa questão. Desde lá de bebezinho a gente já tem aquela rotina do sono, a rotina do banho, a rotina do olhinho, aquela rotina gostosa, né, da papinha, as mamadas. Então essa rotina ela não tem que se perder conforme a criança cresce. A gente tem que aprimorar e adequar à idade. E a partir daí nós vamos ver também que o nosso tempo fica muito melhor, a qualidade de tempo com o nosso filho aumenta muito e é isso que a gente quer. Então esse é o meu bate-papo rápido com vocês de hoje e até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção.